Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Correio 777. Esta série Correio Sétimo, ela tem por objetivo trazer as últimas impressões dos primeiros daqueles que foram os formadores da base do novo Israel. Nós já temos aqui no canal várias séries falando sobre Israel. Temos uma série falando sobre os profetas e agora, não é? O novo Israel. O novo Israel, ele tem por objetivo cumprir os desígnios de Israel. Então essa série Correio Sétimo, ela complementa a série anterior, Sétimo Reino, mostrando como os líderes do movimento se comportaram e como eles instruíram a sua geração para o preparo para o enfrentamento dos últimos dias, que eles achavam que estava naquele século, que chegaria. Paulo falou, nós seremos transformados. Os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. Nós quem? A geração de Paulo. Paulo achou que estaria vivo quando Jesus voltasse. Hoje também a gente acha que vai estar vivo. Eu não sei se Paulo estava de cabelinho branco, mas quando eu abracei essa mensagem, meus cabelos eram pretinhos. E eu ainda acho que vou ver Jesus na nuvem em glória. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos saber como nos comportar para que possamos efetivamente participar desse sétimo reino. Então o segredo está aqui no Correio 7. Nós já falamos de várias cartas de Paulo e hoje vamos falar da carta aos Colossenses. No vídeo anterior falamos sobre Filipenses. Quero até pedir desculpa, eu nem devia ter feito aquele vídeo porque eu estava tão exausto. Poderia ter deixado para fazer hoje. Mas você sabe, né? O ansioso ele tem que fazer, senão... Então me perdoa, tá bom? Eu noto que eu estou muito cansado. Não que agora eu não esteja, mas como o dia está amanhecendo, a gente ganha a brisa da manhã. Ontem, por exemplo, eu acordei muito cedo. Bom, eu acordei cedo, era quase 3 horas. Mas eu levantei e saí de casa muito cedo, por volta de 4 horas. Agora já é um pouquinho mais tarde, é por volta de 5 horas. Mas não sei, eu não ando descansando bem. Apesar de dormir cedo, apesar de o meu labor atualmente não ser assim tão exigente, mas fisicamente eu poderia estar melhor. Mas espiritualmente eu estou empolgado. Eu estou empolgado por quê? Porque eu quero levar até você o conhecimento básico que os nossos pioneiros do sétimo reino nos passaram. Nem era a intenção deles passar para nós. Jesus tinha essa noção, porque Jesus falou assim para Tomé:
Que bom que você viu e creu. Feliz aquele que não viu e crerá. Então, Jesus tinha noção de que haveria uma geração que não viram Jesus. Então, Jesus sabia que tem uma geração que não tem noção do que é a família cristã. Essa família que lutou e viveu e venceu nos séculos 18 e 19. Hoje nós estamos vendo assim o esfarinhamento da família. E é a família que deve segurar os princípios do sétimo reino na terra. Então, e os princípios estão aonde? Com os pioneiros, Paulo, Pedro, Tiago, todos aqueles que escreveram, os profetas, todos aqueles que escreveram sobre o sagrado, eles são vozes válidas para a nossa compreensão hoje. Aos Colossenses. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Desculpa. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, os colossenses, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo sempre orava pelos de Colossos. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e da caridade que tendes para com todos os santos. Esqueci minha touquinha, meu bonezinho hoje. E a minha orelha está ficando fria. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus. Ai, Senhor, à tarde 40 graus e na madrugada é um frio estridente, a gente não aguenta. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência. Inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para crescer no conhecimento de Deus, nós precisamos estar sempre agradando ao Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
A gente precisa estar sempre em contato com o texto bíblico, porque aqui que está a instrução, sem a contaminação do mundo odierno. Sim, porque tem muita coisa errada hoje. A gente não pode tomar as decisões baseadas só no que nós estamos vendo. Porque tem coisas que parecem lógicas, mas não são. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível e primogênito de toda a criação. O Deus é invisível, tá certo? Mas ele é o Deus que Paulo viu, que Pedro viu, etc, etc. E ele está usando esse termo aqui, Deus invisível, de repente porque em Colossos ainda existia muita crendice. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Todos foram criados pelo Deus invisível, não aqueles deuses de pedra, pau, madeira, que vocês estão crendo aí, alguns de vocês. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Sem ele, o nosso grande Deus Criador, nada haveria. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Peraí, mas Jesus é o primogênito dos mortos? Não. Antes de Jesus, muitos outros morreram. Primogênito é o primeiro. Então, como que Jesus é o primogênito dos mortos? Essa palavra primogênito aqui não quer dizer o primeiro que morreu, mas o primeiro, aquele que chegou em primeiro lugar, o campeão, o mais importante dos mortos. Captou? Então Jesus, ele é o primogênito dos mortos, ele é o mais importante. Ele é o primogênito dos nascidos. Não quer dizer que ele nasceu primeiro, quer dizer que ele é o mais importante. Entendeu? Primogênito é primeiro em importância. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai do céu toda a plenitude nele habitasse, toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Vocês eram maus, perversos, mas agora, uma vez que vocês reconheceram a Jesus como Salvador, vocês também fazem parte desse grande reino cujo cabeça é Jesus. Ai, 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 ai. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro
o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Quem são os seus santos? Todos aqueles que aderiram ao movimento do Messias, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo, em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Nós seremos perfeitos em Jesus Cristo. Uma vez que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, aí nós poderemos nos igualar à perfeição de Cristo. Não porque haja algo bom em nós, mas porque Jesus, Ele toma o nosso lugar. Quando Ele toma o nosso lugar, Ele morre por nós. Ao morrer por nós e ao ressuscitar, Ele nos ressuscita com Ele, limpos, inculpáveis. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto não viram o meu rosto em carne. Todos que estão na cidade de Laodiceia. A Laodiceia hoje é a grande igreja de Deus. É a igreja do juízo, a igreja dos últimos dias, somos nós, os laodiceanos. Para que os seus corações sejam consolidados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Jesus Cristo. Nós vamos voltar a falar em Laodiceia quando estivermos falando do correio que João mandou. Que Deus mandou a Jesus, que mandou a João, que mandou a nós. Então, marque aí. Laodiceia é a 7ª igreja da profecia bíblica. Éfeso é a primeira igreja. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Cristo, do ministério de Deus / Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Não adianta falar palavras bonitinhas. A pessoa tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Deus. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobre-edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio da filosofia, por meio da sutileza, segundo a tradição dos homens. Cuidado, meu irmão, já dizia Paulo há 2000 anos atrás, e eu vou repetir agora. Cuidado, meu irmão, com os rudimentos do mundo. Cuidado com quem está pensando como mundano e não como cristão. Nós temos que pensar segundo Cristo pensou, porque nele habita corporalmente. Eu vou repetir essa frase aqui.
Porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente, habita no corpo de Cristo, corporalmente, toda, não 99%, 100% da plenitude da divindade. Interessante que ele não falou no passado, ele não disse que habitou a divindade em Jesus, habita ainda hoje, nesses dias que eu falo contigo aqui. Veja que o sol está tão perto ali que parece uma lâmpada. Bom dia, cavaleiro. Ah, mas é uma lâmpada mesmo. O sol não tem poste, né? Não sabia que eu era engraçado, né? E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Estamos circuncidados espiritualmente no coração, desculpa. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Nós estamos circuncidados em Jesus, mortos em Jesus, batizados em Jesus. Como que é essa morte? Essa morte... Ué, cadê o tio? Essa morte, ela é simbólica. Nós temos que morrer para o pecado. E esse simbolismo, o apóstolo Paulo fala, ele é exemplificado no batismo. É por isso, minha irmã, estou falando especialmente para você que falou comigo ontem, e agora eu falo para todos. É por isso, meus irmãos, que o batismo não é uma opção. Não existe um cardápio onde está o batismo. Não. É uma obrigação para todo vivente sobre a terra. Por quê? Ao ser batizado, você se reconhece como morto. Morto para o mundo. Ao se mergulhar na água, que representa a terra, você está sepultado. Ao subir da água, você simbolicamente está ressuscitando para o céu com Jesus. Por isso que você é nova criatura, diz os apóstolos, diz Deus através deles. Então agora você é nova criatura. Até esqueci, até me perdi aqui, ô Senhor, perdão. Perdi aqui, Senhor. Aqui ele vai falar da falsa doutrina. Estou no ministério, aos quais Deus quis, riqueza da glória, desde o ministério entre os gentios, a quem anunciamos a a todo homem, ensinando a todo homem, e para isso, porque quero que saibais quão grande combate tenho vós e pelos que estão em Laodiceia, já falei isso, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente, entendendo como foi recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobre-edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados abundantemente em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs
Porque em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estão circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, estou sendo distraído aqui, perdão, viu? Sepultados por ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos visitou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todos os seus pecados foram perdoados, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Desculpa, meus irmãozinhos, eu sou humano demais. Eu queria ser inteligência artificial, alguém, você não ia ver eu fazendo essas coisas. Aqui, ó, ele nos pregou, pegou todas as nossas ofensas contra ele e pregou na cruz como numa nota. Ou seja, ele riscou essa nota. A gente pode lembrar aqui das notas promissórias, quando você faz um compromisso. Então ele teria rasgado essa promissória, entende? Você captou aí? Ou seja, a nossa dívida de cartório foi totalmente paga na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Porque essas coisas são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Veja bem aqui, sábados no plural. Então não existe, esses que são vários sábados, eram sábados festivais. Então essas coisas não são mais obrigatoriedades da lei de Deus. A única coisa que ainda está como obrigatória na lei de Deus é o sábado singular, o sábado da criação. Agora, comida, bebida e rituais e Páscoas e outras coisas não existe mais, porque aquelas coisas eram sombras das coisas futuras. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchando na sua carnal compreensão. Esse pessoal adora andar de balde. Estando sem resultados, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Esses rituais que os judeus estavam tentando colocar sobre eles, tais como: não toques, não proves, não manuseie. Você não pode tocar em alguém que não é da igreja, você fica impuro. É ridículo isso. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Só que essa aqui era importante na época. As quais tem, na verdade, até Paulo
até Pedro acabou brigando com Paulo, de modo que eles discutiam feio. Em devoção voluntária, humildade e em disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, lembra do batismo? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Por exemplo, a prostituição, a impureza, a glutonaria, a concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Para de falar palavrão! Isso traz maldição sobre sua vida. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. O homem do pecado é que mente. E vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Revestis-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Suportando aqui não é aturando, cara. Suportando aqui é ajudando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos. Valeu, salmos, meus irmãozinhos. Vai cantar na igreja cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos, como convém ao Senhor. As mulheres podem se sujeitar aos maridos? Devem, desde que eles sejam maridos cristãos, amáveis, autênticos, não dado a bebedices, não dado a agressões, não dado a palavreado torpes, ou seja, dá para contar no dedo da mão esquerda quantos maridos hoje podem ler essas palavras às suas mulheres. Não seja hipócrita. A mulher deve ser submissa ao marido, sim, na medida em que o marido seja submisso a Jesus Cristo,
Se não, como diz aí o provérbio, bota pra torar. Não fique com um homem estúpido, agressivo. Não é porque Deus é contra o divórcio que você vai ter que ficar sofrendo na mão desse crápula. Mas o contrário também é verdadeiro. Não é porque a mulher tem que ser submissa ao marido que você, marido cristão, não vai submeter as suas ideias ao conselho da sua esposa. Você precisa também de uma esposa cristã, não uma troglodita. Sabe essas feministas modernas que querem ser mais machos que os homens? Querem mandar no marido? Mas que sede humana é essa de mandar? Não é a mulher que quer mandar, o homem também quer. O ser humano tem sede de mandar. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para mandar. Nós estamos aqui para nos submeter à vontade de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. E uma vez a nossa vontade estando submersa na vontade dele, vai ser muito fácil a convivência entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, patrão, empregado, funcionários. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Jesus ama a igreja. É o que está falando o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo não era mulherfóbico. Não, ele não tinha fobia das mulheres. Apesar de parecer que ele vivia sozinho aqui. Mas ele fala: vocês querem casar? Você quis colocar o pescoço aí? Então, amigo, vá em frente. Seja forte e corajoso. Amai a mulher que você escolheu. Ah, ela não é boa o suficiente. Problema seu, foi você que escolheu. Ah, meu marido não é bom o suficiente. Problema seu, você que escolheu. Ninguém obrigou você a ficar com ele ou com ela. Filhos, meus filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, isso é o mandamento de Deus. Não importa se seu pai é um tirano. Não importa se seu pai não tem caridade, seu pai não tem polimento, polidez. Você precisa obedecê-lo enquanto você estiver submisso a ele. Até quando vai isso? Até quando você for dono do seu próprio nariz. Até quando você trabalhar e se sustentar a si mesmo. Aí você pode sair da casa do seu pai. E aí você vai parar de obedecê-lo. Parar de obedecê-lo. Não parar de honrá-lo. Porque mesmo que você não goste do seu pai porque ele é abusivo com você, você não precisa ficar sendo abusado. Sai fora. Agora, a honra você precisa prestar a ele até o dia da morte dele. Que honra é essa? Você deve sustentá-lo quando isso for necessário. Antigamente os filhos falavam: a minha propriedade é Corbã. E significava que ele dedicava tudo a Deus. Quando eu morrer, tudo vai ser de Deus. Mas até lá, ele que usufruía. E ele não precisava mais sustentar os pais. Jesus falou: mas que ridículo isso! Você está usando Deus como muleta para se desviar do seu dever de cuidar de seus pais. Vós, pais, não imitei a vossos filhos. Não irriteis, não irrite seus filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração e temendo a Deus. Os escravos da época de Paulo não eram aqueles escravos da época do Brasil.
Os escravos da época de Paulo, eles eram como os funcionários hoje, Quem é funcionário? Quem é empregado hoje? Quem não tem renda própria. Eu não tenho renda própria. Eu sou funcionário, empregado. Então, é como se eu fosse escravo daqueles que me pagam. Era assim antigamente. A pessoa não podia mais cultivar seu campo. Não tinha mais como sustentar-se com seus próprios bens. Eles iam, vendiam as terras para o Senhor. Lembra, na época da fome no Egito? As pessoas não tinham mais como tirar sustento da terra. Então eles iam e vendiam a terra para o rei do Egito. Aí se tornavam escravos do rei do Egito. Mas não é que eles apanhavam no tronco diariamente, não. A terra passava, o título passava para o rei, e tudo que ele produzia lá na terra era enviado para o rei. Mas o rei não ficava com eles no tronco como os escravagistas brasileiros horrorosos. Brasileiro, modo de dizer, né? Porque eram os europeus que vieram aqui e subjugaram os povos da terra. E trouxeram povos de outras terras para subjugar aqui. A escravidão da época não era a escravidão nojenta e abjeta que ocorreu aqui no Brasil e em quase todas as terras europeias, as conquistas europeias. Então o recado dele aqui é para os funcionários, aos empregados. Trabalhe corretamente, não roube horas, faça o seu dever, mesmo que o seu patrão, seu chefe não esteja olhando. Eu sempre eu sempre fiz mais do que me pediram, sempre trabalhei mais horas do que necessitava, porque eu trabalhava para cumprir um objetivo meu, que era chegar ao alvo. Por isso eu chegava cedo, saía tarde, e em casa eu ficava pensando o que vou fazer amanhã para fazer melhorar isso, aquilo outro, como vou fazer para despertar aquele que está meio preguiçosinho, não quer trabalhar. Eu não ligava não, meus amigos. E quando eu ganhava o pagamento, eu pegava a parte e gastava, reinvestia no meu negócio que não era meu, eu era empregado, não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas fazia por amor à causa. E entendo hoje. Hoje professores compram seus próprios materiais, papel sulfite, caneta, papel higiênico. Se você não quisesse se limpar com as mãos, você tinha que comprar o seu próprio papel. Não estou falando do século I da era cristã não, meu amiguinho. Estou falando do século XXI. Não estou falando das cidades, das beiradas do país, não. Estou falando da cidade mais rica sob esse país. E eles também têm dinheiro. E não estou mentindo. Estou aqui horrorizado com isso. Mas o recado da Bíblia é: pare de querer lutar contra o sistema. Faça o seu melhor. Como é que a gente pode lutar contra o sistema? Hoje não tem jeito, o sistema está engessado. O sistema virou um grande facho. É um fascismo. Onde um muda, um comanda e nós somos comandados. Mas faça o melhor. Se tiver a oportunidade de votar, vote. No que você acha que vai ser o menos pior. Mas não sabote o sistema. Porque quem perde são nossas crianças. Quem perde são nossos velhos. É por isso que eu sempre prestei um serviço de altíssima qualidade. Não tem ninguém que pode se levantar e falar: você não fez um bom trabalho. Porque eu sei, eu tenho a minha consciência limpa de que eu fiz o meu melhor e ainda faço até hoje.
Esse é o recado de Paulo a quem trabalha como funcionário. Sim, porque os escravos da época de Paulo tinham vida boa. Boa, quer dizer, eles tinham... eles podiam trabalhar todo dia. Eles tinham as suas casas. Eles só não podiam abandonar o campo, porque eles tinham vendido para o rei do Egito. Era um sistema de... Tá lá, eu já falei isso nas séries aqui sobre isso. Então, trazendo para os dias de hoje faça o seu melhor. Você não pode ter a sua própria empresa, você não pode ter os seus próprios recursos, então vá ser empregado. Mas seja o melhor empregado, Paulo está dizendo. Trabalhe direito, não sabote a sua empresa, não preste um mau serviço, porque o seu serviço prestado mal vai trazer danos para aqueles que compram os serviços dessas empresas, no nosso caso, os estudantes. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Eu trabalho com alegria, porque eu sirvo não a um patrão, não a uma comunidade. Claro, eu sirvo ao patrão, à comunidade, mas eu sirvo em primeiro lugar a Senhor Jesus Cristo, aquele que me remiu, aquele que perdoou todos os meus pecados, aquele que está disposto a me levar para morar com Ele no céu, aleluia. Sim, Ele quer levar você também. O preço é só que você morra para si mesmo. Converta-se a Jesus, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, simples assim. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Sim, você fez coisa errada, meu amigo, vai pagar até o último centavo. Vós, senhores, agora é para os patrões, viu? Vós, senhores, fazei o que for da justiça e equidade a vossos funcionários. Não exagere a carga de trabalho sobre eles. Saibais que também tendes o Senhor no céu. Deus, o vigia das pessoas, também é seu Senhor. Cuidado. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Orem para que essas palavras ditas aqui, elas se espalhem no monte da internet, para que alguns sejam convertidos e batizados, amém, aleluia. Para que se manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Às vezes eu sou meio destemperado, perdão, Senhor. Para que saibais como vos convém responder cada um. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo do Senhor, ele vos fará saber sobre o meu estado de saúde, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, coitado, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, aquele com quem eu briguei há algum tempo, mas agora estamos mais do que amigos, acerca do qual já recebeis mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o com bom grado.
Não é porque você já brigou com alguém, discutiu com alguém, que você vai isolar essa pessoa. Esse Marcos aqui, provavelmente seja o escritor do Evangelho de Marcos. Quando ele era jovem, brigou com Paulo. Aliás, Paulo brigou com ele. Paulo não achava certa a atitude dele e expulsou ele do ministério. Depois, por insistência de Barnabé, que era muito amigo de Paulo, não sei se era parente, esse Marcos acabou sendo reintegrado ao ministério. E agora Paulo está falando: olha, siga o que Marcos está falando. Nosso irmãozinho, integralmente irmão, amigo, amicíssimo. Não é porque você briga com seu irmão que agora você vai ter que isolá-lo eternamente. Não, façam as pazes e sigam na força do Evangelho de Deus. Jesus, chamado justo, ó, tem um outro aqui, um outro Jesus, hein? Paulo está pregando outro Jesus aqui, cuidado. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, estão unicamente, são estes unicamente meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Esse Jesus aqui chamado justo era também do ministério de Paulo, ajudava lá na pregação. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saudai-vos, Lucas, médico amado, e Demas. Sauda-vos, Lucas, o médico amado. Esse aqui é o São Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. E saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Naquela época já tinha igreja nas casas. Nós chamamos hoje de pequeno grupo, ou chamamos de célula. E quando essa epístola, e quando esse correio tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja de Laodiceanos, na igreja de Laodiceia, e a que veio da Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, Paulo escreveu uma carta para Laodiceia. Ai, que raiva, ela não chegou a nós. A igreja para a última, o correio para a última igreja não chegou a nós. Ai, que raiva. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebesse no Senhor, para que o cumpras. Saudações da minha mão. Eu, Paulo, escrevo a saudação pessoalmente. Lembrai-vos das minhas prisões. Agradeça, a graça seja convosco. Amém. Amém, meus irmãozinhos. Nós estamos nadando de braçada nos correios do sétimo reino. As cartas estão sendo levadas com vigor. Graça e paz a vocês, irmãos, da parte do apóstolo São Paulo, da minha parte, da parte de Jesus Cristo que mora lá no céu, da parte de Deus, o poderoso, o vigia das pessoas. Muito obrigado porque você esteve aqui. Não esqueça, meu amado, siga no caminho, porque o caminho é Jesus Cristo. O caminho vermelho de sangue. Só para ilustrar, eu vou te mostrar o caminho aqui, tá? Você não sabia que eu era engraçado, né? Ó. Eis o caminho. É o caminho vermelho de sangue. Nas laterais, essa faixa branca, é a poderosa lei de Deus. De um lado,
está a tábua com os 4 primeiros mandamentos. Do outro lado está a tábua com os 6 últimos mandamentos. Andai neles. Agora eu vou virar de frente, senão eu vou virar tomate esfregado aqui. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, te abençoe. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá de cima, tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.